garoto maravilhoso. Sabe o que é um garoto espetacular? Que foi diretor dos jovens, diretor da escola sabatina, foi ancião jovem, fez todas as coisas lindas, pregava, cantava, dirigia, nasceu na igreja, era um garoto exemplar. Os únicos da família, ele, pai e mãe. Morava com os pais, fiel à igreja, não perdia um culto de quarta, não perdia um culto de domingo, não perdia um ano bíblico, não deixava de estudar lição. Era um garoto espetacular. Um dia, numa sexta-feira, como fazia todas as sextas-feiras, voltava do trabalho, tomava banho, ia até a sala e se reunia com os pais para fazer o culto. Uma sexta-feira, chegou na sala e colocou duas malas em frente ao pai e à mãe. Eles olharam para ele e perguntaram: o que está acontecendo? E ele não disse: estou indo embora de casa. Mas como indo embora de casa? Você não pode ir embora de casa, essa é sua casa, nós somos seus pais. E ele disse: eu vou embora de casa, eu tenho meu próprio apartamento, tenho meu próprio salário, tenho meu próprio emprego, e tudo que eu vivi todos esses anos na igreja, eu fiz por causa de vocês. Eu não quero mais ir à igreja, eu não quero mais saber de Deus. Eu vou decidir a minha vida a partir de hoje. Todo o tempo eu decidi a minha vida por vocês. Vocês disseram: faça isso, faça isso, faça isso. Deus está mandando você fazer isso, Deus está mandando você fazer aquilo. Vá para lá, namore com essa, case com essa, faça aquilo, estude assim. Deus está falando isso. Eu estou cansado de Deus dirigir a minha vida. Eu vou dirigir minha vida. Eu tenho dinheiro, tenho meu apartamento, tenho a minha saúde. Eu vou dirigir minha vida. A partir de agora, eu vou embora. E ele disse: não venha atrás de mim. Não mande o pastor atrás de mim. Não mande ninguém atrás de mim. Naquele sábado foi o pior sábado daqueles pais. Eles estavam no primeiro banco da igreja, eu estava pregando, eles choravam copiosamente. Acabou o culto, me abracei com eles e falei: por que vocês estão chorando tanto? E eles me contaram. Naquele sábado à tarde, um dia depois deles dizer: não quero ninguém atrás de mim, eu fui até o apartamento dele. Quando cheguei lá, o porteiro disse: quem é o senhor? E eu disse: eu sou o pastor da igreja adventista. E ele disse: fulano de tal disse para não atender nem o senhor, nem ninguém da igreja. Voltei, coloquei os meus joelhos no chão e comecei a orar por ele. Mandávamos telegramas, mandávamos cartas, parávamos na porta da casa dele, tentamos fazer uma serenata, mandamos os jovens, fizemos de tudo, fomos ao trabalho dele, mandamos todas as mensagens possíveis, fizemos de tudo para alcançá-lo. E ele dizia: não, não, não. Comprou uma moto, um novo carro. E algumas pessoas começaram a vê-lo em lugares que nunca deveriam estar. Ele começou a passar as noites de sexta e de sábado em bares, em boates, discotecas, passou a beber, passou a fumar e começou a usar drogas. Estava dirigindo a sua vida do jeito que queria, vivia com mulheres. O seu apartamento vivia cheio de mulheres. Ele saía, passeava, viajava, tinha a vida nas suas mãos, escolhia do seu jeito, fazia da forma que queria. Ninguém interferia, nem Deus, nem os pais, nem os amigos, nem a igreja, ninguém. Uma manhã de domingo, por volta das 6 da manhã, meu telefone tocou, eu atendi e era a mãe daquele jovem. Disse: pastor, houve um acidente com fulano, preciso do senhor, ele está no hospital em tal lugar. Foi para lá, quando cheguei, lá estavam os pais. O único filho. Me abraçaram, choraram profundamente. E eu disse: o que aconteceu? Pastor, ele estava descendo uma pista, perdeu o controle da moto, chocou-se frontalmente a um poste. Em frente, na casa ao lado, mora um médico. E o médico estava dentro do carro para abrir o portão da garagem para sair para o plantão. Ouviu o estrondo, saiu exatamente para ver o que acontecera e deparou-se com a moto do lado da rua e aquele jovem caído na sua calçada. Percebeu que ele não podia ser mexido, chamou o resgate e ele foi trazido para o hospital.
Nós estamos aqui esperando. Não sabemos o que fazer, não sabemos o que vai acontecer. Esperamos 1, 2, 3, 7, 8 horas nós ficamos esperando. Em um momento, o pai me chamou num canto e disse, às lágrimas, pastor, meu único filho, por que ele escolheu cuidar da própria vida? Deus cuidava tão bem dele. Deus o amava profundamente, Deus guiava a sua vida. Por que ele escolheu dirigir sua vida, pastor? Por que os jovens escolhem por si próprios? Por que eles não escolhem Deus? Por que eles não deixam Deus conduzir a vida deles? Por que eles não pautam a vida deles pela cruz? Por que, pastor? Eu disse para ele, porque não são apaixonados. Tínhamos acabado de conversar quando uma junta de 5 médicos mandaram chamar os pais. Eu fui junto. Entramos numa sala. Então o médico disse, senhores, não tenho boas notícias sobre o nosso filho. Eu fui o médico que o atendi na calçada. Estava vindo para o hospital de plantão. Percebi que ele tinha algumas partes do corpo quebradas. Decidi então chamar o resgate e trazê-lo para cá. O operamos todas as formas que podíamos. Mas infelizmente não podemos fazer mais nada. Todos, 85% dos ossos do seu corpo estão quebrados pelo choque com o poste. Ele tem traumatismo craniano, teve uma hemorragia. Ele vai morrer. E a mãe entrou em pânico, desespero e gritava, meu único filho, meu único filho. E o médico disse para o pai, sabe de uma coisa, senhor? Eu sou pai. Tenho um filho de 15 anos. E enquanto eu operava seu filho, eu lembrava do meu filho. E confesso a você que em alguns momentos imaginei que fosse meu filho. Fiz tudo e todos nós fizemos tudo o que podíamos. Ele não vai ter mais do que 2 ou 3 horas de vida. Mas se eu fosse o pai, eu gostaria de ver meu filho pela última vez. Ele então disse, eu vou. Foi levado para dentro. E eu fiquei fora, a mãe teve que ser sedada, estávamos numa situação difícil. E depois de meia hora, aquele homem saiu. Chorava profundamente. Me chamou num canto e disse, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de quando eu penteava os cabelos do meu filho. Eu me lembrei de quando eu escolhi a roupa para o meu filho ir à igreja. Eu comecei a me lembrar dos primeiros sapatos que eu coloquei nos seus pés. Eu comecei a me lembrar da primeira Bíblia que eu dei para ele. Eu comecei a me lembrar das noites que eu estudava a lição da escola sabatina no quarto dele. Eu comecei a me lembrar quando ele perguntava, pai, por que a gente tem que ir à igreja? Eu comecei a me lembrar das coisas que ele dizia, pai, como eu tenho que fazer? Eu comecei a me lembrar de tantas coisas. Eu comecei a me lembrar de como eu o beijava toda sexta-feira. Agora, pastor, eu não pude beijá-lo, porque somente sua boca, que estava toda entubada, seu nariz, que estava com uma máscara, e seus olhos estavam sem ataduras. Todo o seu corpo estava com ataduras. Eu comecei a mexer na mão dele. Ele não reagia. Eu comecei a tirar um pouco a atadura para poder sentir a pele do meu filho pela última vez. Aquela mão que eu carreguei tantas vezes no parque, aquela mão que eu